Meu pai está furioso porque minha mãe dormiu com outras pessoas em um casamento aberto que ele queria. Mais atualização. Meus pais se casaram quando eram super jovens. Meu pai engravidou minha mãe e seus pais forçaram o casamento. Meu avô conseguiu abrir um negócio para meu pai em uma cidade grande, e eles se mudaram para lá logo após o meu nascimento. Minha mãe cresceu em uma cidade conservadora do sul dos Estados Unidos, onde foi ensinada a ser uma esposa submissa. E mesmo depois de se mudar para a cidade grande, ela não passou muito tempo socializando. Ela não tinha amigos e nunca saía. Meu pai estava lá apenas para nos sustentar. Ele estava sempre viajando a negócios e não estava lá como marido para minha mãe ou como pai para mim. Meu pai ganhava muito dinheiro, então nunca nos faltou nada. Crescendo, eu me tornei a melhor amiga da minha mãe. A gente conversava sobre tudo. Eu a estimulei a fazer amigos e a encontrar hobbies. Depois de anos pressionando, ela começou a frequentar um parque próximo e fez seu primeiro amigo, uma treinadora de musculação. Incentivada por sua amiga e por mim, ela decidiu entrar para a academia. Ela conheceu mais algumas pessoas lá e começou a ter uma pequena vida social, mas continuou a me contar tudo. Acho que a nova secretária do meu pai que deu a ideia a ele, e ele pediu um casamento aberto com minha mãe, há quase um ano. Ele disse que não estava feliz em seu casamento e que ela não estava lhe dando tudo o que ele queria. Minha mãe, que é uma esposa cristã, ficou mortificada e me contou sobre a proposta em lágrimas. Sugeri que se divorciasse, mas ela disse que não acreditava nisso e que não seria ela quem acabaria com o casamento. Enquanto meu pai pressionava, eu sabia exatamente onde isso iria acabar se minha mãe concordasse. A amiga dela e eu a convencemos. Minha mãe hesitou no início, mas concordou com a condição de que fossem totalmente transparentes um com o outro. Meu pai é um homem de meia idade, 41, com barriga de cerveja, e minha mãe, 39, é uma mulher atlética que malhava regularmente. Por falar nisso, eu sou uma mulher de 22 anos. Não sei como meu pai ficou tão cego ou o que ele pensou que aconteceria. Ajudei a criar perfis de namoro em aplicativos para minha mãe há quase 6 meses. Depois de conseguir um número insano de correspondências, escolher entre eles e conversar com eles por meses, minha mãe começou a sair com algumas pessoas. Receber toda essa atenção deu um grande impulso à sua confiança e ela parece melhor. Meu pai ligou para a secretária dele quase imediatamente. Ele teve muito pouca sorte com outras mulheres. Com sua coisa de transparência, minha mãe conta a ele sobre todos os seus encontros. Algumas semanas atrás, meu pai gritou com minha mãe por alguma coisa sem importância. Normalmente minha mãe teria se desculpado, mas com sua nova confiança, ela não recuou. Tem sido lutas constantes nas últimas semanas. Meu pai continua começando brigas fazendo comentários sarcásticos sobre as roupas ou a aparência de minha mãe. Ele quase chamou minha mãe de puta, mas se conteve. Acho que finalmente caiu a ficha do casamento aberto para ele. Minha mãe me disse que ele tentou conversar sobre voltar atrás o tal do casamento aberto, mas ela imediatamente o ignorou. Acho que eles vão se separar. Meu pai nunca esteve presente para nenhum de nós, mas o pensamento de meus pais se separando ainda me parece estranho. Não me sinto mal pelo meu pai, mas gostaria que ele se esforçasse mais para cuidar da sua família, mas estou feliz por minha mãe. Atualização. Alguns dias depois da minha postagem anterior, meu pai saiu de casa e pediu o divórcio à minha mãe em uma semana. Meus avós não sabiam de nada disso, mas meu pai contou a eles quando pediu o divórcio. Ele também deu a entender a eles que minha mãe estava traindo. Os dois avós vieram à nossa casa e começaram a repreender minha mãe. Eu mantive capturas de tela de todas as comunicações entre os meus pais, e minha mãe mostrou a eles e ficou muito pior depois disso. Os avós começaram a brigar, culpando os filhos uns dos outros por tudo isso. Alguns dias depois disso, os velhos amigos da igreja de minha mãe vieram à nossa casa. Quando minha mãe costumava ir à igreja, eles costumavam menosprezá-la por ser de uma cidade pequena. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito atenciosa e sem preconceitos, então ela discordou da intolerância deles e eles começaram a excluí-la de suas atividades. Depois que ela conheceu seus amigos da academia, minha mãe parou de ir à igreja completamente. Esses amigos da igreja começaram a chamar minha mãe de vagabunda e ela os expulsou. Minha mãe está secando agora, então ela tem abdômen e braços bem definidos. Então, com tudo isso que estava acontecendo, meus avós a acusaram de ter um corpo de homem, e ela também teve muita transfobia aleatória lançada contra ela. Sua amiga que é treinadora tem sido seu grande apoio em tudo isso. Ela entrou em contato com o advogado que usou para o seu divórcio e minha mãe está passando muito tempo na casa dela. Além disso, acontece que o negócio que meu pai gerenciava na verdade pertence à minha mãe. Foi criado pelo meu avô no nome dela, então pertence a ela. Eu não sabia disso até agora e assumi que meu pai era o dono. A situação toda é uma grande bagunça.
Meu pai está morando em algum hotel, e meus avós partiram ontem depois de uma semana de brigas e tentando forçar meus pais a ficarem juntos novamente. Eu sei que há muito mais drama que está por vir, mas espero que se acalme por enquanto.